Pessoal, e a seleção brasileira perdeu para o Paraguai e a mídia não poupou palavras nem cobranças para cima do Dorival e companhia. Um deles foi o Galvão Bueno, juntamente com o Casagrande, que foi para cima mesmo sem dó da seleção brasileira. Eu nunca vi uma seleção brasileira tão ruim como essa. O Dorival está perdido. Ele está perdido. Porque você vê pelas modificações. Mas tem que criticar mais. Então vamos lá começar a ver aqui o que o Galvão Bueno falou. O Galvão Bueno praticamente transtornado após esse jogo pífio da seleção brasileira. Eu nunca vi uma seleção brasileira tão ruim como essa. Não temos time hoje na seleção brasileira. Não temos um time de futebol. Temos um amontoado de jogadores perdidos dentro de um esquema tático que eles ainda não sabem o que fazer dentro de campo. Vou repetir, nunca vi uma seleção brasileira tão ruim e incompetente como essa que está em campo jogando essas eliminatórias. Quem também foi pra cima do Dorival Júnior, falou o que quis, né? Chamando até o Dorival de perdido aí na seleção brasileira, foi o Casagrande, que em seus vídeos aí viralizou bastante essa crítica pra cima do Dorival. O Dorival está perdido. Ele está perdido. Porque você vê pelas modificações. Você vê pelas modificações. Ele convocou Luiz Henrique e Estevão para jogar pelo lado direito. Ontem ele não saiu com nenhum dos dois. No final estavam os dois jogando. Contra o Equador, ele saiu com o Luiz Henrique. Depois ele colocou o Estevão. Mas ele convocou dois centroavantes e contra o Equador os dois ficaram no banco o jogo todo. Então eu tô vendo, sinceramente, o Dorival perdido. Perdido. Ele não sabe mais como escalar, ele não sabe mais como mexer, ele tem medo de colocar, por exemplo, Estevão ou Luiz Henrique junto com o Endrick, junto com o Rodrigo, junto com o Vinícius Júnior. Ele não quer bancar um ataque só de garotada, ele não quer bancar a garotada nova, né, que tá chegando na seleção agora. Então, cara, é um pacote. A seleção brasileira, pra mim, é o pior momento da história. O Pilhado, na sua rede social, foi pra cima e não poupou, soltou o verbo pra cima de todos os jogadores da seleção, inclusive chamando alguns aí com palavras bem pesadas, tá? Deu a sua declaração, deu a sua opinião e falou pra geral. Que seleção brasileira horrorosa. Na boa, eu critico, mas tem que criticar mais. É cada dia pior, é cada dia mais vergonhoso o que faz essa seleção brasileira. O Paraguai só tinha feito um gol nas eliminatórias. Um gol contra a Bolívia. A Bolívia, que é um nada pro futebol sul-americano. Foi o único gol que a seleção paraguaia fez nessas eliminatórias. Adivinha contra quem saiu o segundo gol? Adivinha quem conseguiu perder pra esse Paraguai? A seleção brasileira. Gente, é inacreditável. Eu ainda tenho que escutar o treinador, a seleção do Dorival. Eu ainda tenho que escutar o Dorival dizendo que ele garante, podem cobrar que ele vai chegar na final da Copa. Isso é uma vergonha, gente. É um desrespeito ao torcedor. Ele tinha que estar preocupado, sabe com o quê? Em fazer essa seleção brasileira jogar alguma coisa. Depois ele pensa em Copa do Mundo. Porque, primeiro, ele tem que se preocupar em jogar um futebol decente, coisa que essa seleção não faz. Segundo, ele tem que se preocupar em se manter no cargo até a Copa. Porque a CBF é uma zona. O trabalho dele é ruim, os jogadores não estão fazendo nada. Então vai ser difícil de sustentar. Que vexame. O Paraguai tem como atacante o Pita, que é do Cuiabá, e que não é um grande destaque do futebol brasileiro. O Paraguai tem o Bobadilha, que cresceu agora no São Paulo, mas que também está longe de ser um dos destaques do futebol brasileiro. E, cara, o Brasil tem o Vinícius Júnior, o Brasil tem o Rodrigo, o Brasil tem o Endrick, o Brasil tem o Estevão, o Brasil tem o Paquetá, que não tá jogando nada há muito tempo também. Eu acho que é pouco falado também o quanto o Paquetá tá jogando mal. Todo mundo questionar o futebol da seleção brasileira. Porque futebol de clube, muitas vezes é fajuto, mas aí o torcedor não quer criticar. Não, o que interessa é ganhar. Então parabéns pro torcedor que pensa assim. Vocês estão conseguindo destruir o futebol brasileiro no geral.
Porque agora é isso. É um jogo de bosta atrás do outro. Seleção brasileira joga mal, quase todos os clubes jogam mal e é normal. É buscar só o resultado. E pra mim, é um vexame o que a gente vive hoje no futebol brasileiro. Eu acho que a seleção brasileira vai passar. Eu acho que a seleção brasileira vai passar. Acho que vai se classificar para a Copa. Mas para mim o que mais me preocupa não é isso, Mauro. É a quantidade de jogo ruim, é a quantidade de jogo que você não tem otimismo nenhum na seleção brasileira. E uma seleção que está sendo vista como a pior da história do futebol paraguaio vence o Brasil sem tomar muitos sustos da seleção brasileira, Mauro. Até o Chico Garcia, que é um cara mais pacífico, um cara mais de boa, não poupou aí argumentos e críticas para cima da seleção brasileira. O Chico que falou que costuma até acreditar, né, na seleção brasileira, mesmo ela sendo fraca. Ele falou aí coisas bem chocantes. Meu Deus. Tá difícil, eu não sei mais o que dizer. Eu sempre escolho acreditar. Eu sou um otimista em relação à seleção brasileira, eu sempre espero mais da seleção brasileira. Infelizmente, a seleção brasileira e a CBF, hoje elas configuram a mesma coisa. A CBF detém o maior patrimônio do nosso futebol, que é a seleção. E, infelizmente, o torcedor de clube não torce mais pela seleção. O torcedor que vai a jogos da seleção, que assiste a seleção, tem dois, né? O que vai no jogo é o cara que tá legal, tá curtindo, é um evento, é um espetáculo, é um participante ali diferente do cara que costuma acompanhar o jogo de futebol do seu time do coração. O restante ou assiste com raiva ou não assiste, ou simplesmente está querendo expurgar essa data FIFA, querendo que o calendário volte para acompanhar o seu time do coração. Essa é a realidade. Nós nos distanciamos tanto, nós não temos nenhuma conexão com a realidade. Os jogadores, eles não são daqui, e os que são daqui, que são poucos, não conseguem desempenhar o mínimo para a gente entender que, caramba, essa seleção ela tá com uma cara nossa, ela tá com um jeito nosso, ela tá mais brasileira. Não. E o pessoal do Flow, isso mesmo, o pessoal do Flow Esporte Clube falou coisas aí bem interessantes ao ponto de comparar o Brasil em gostar de sofrer chacotas, né? Ele, um dos apresentadores aí, falou coisas bem sinceras aí para a seleção brasileira. Agora, juro, imagina a mídia internacional. O técnico dos caras fala assim: galera, estaremos na final da Copa. Próximo jogo, 1-0 contra o Paraguai. Meu Deus, porque assim, qual é a brisa dos caras que além do resultado, eles querem virar chacota mundial? Qual é a pira do Andreas, do Dorival? Qual é a pira de virar chacota? Qual é o fetiche? Rafinha. Drop mic. Desde o drop mic ali, né? Caralho, Jesus. Ó, tá falando o Caio, falando galera do Brasil. Todo mundo do Brasil, pô. Gente, o Gatito é reserva do Botafogo. Informação, nem teve opinião do Caio. Só informação. Só foi informação. 5 jogadores estão no Campeonato Brasileiro, estão ganhando o Brasil aqui. Entendeu o recado? E nem são titulares, vários, né? Bobadilha não é. O Gatito nem joga. O Gatito nem joga, Ano passado era o... Como era o nome dele? O Perry. O Perry, esse não é o John, pô. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam aí dessa seleção brasileira, dessa apresentação pífia, na minha opinião, uma apresentação muito fraca, né? O Vinícius Júnior totalmente apagado em campo, né? Reclama muito que tem ali dupla marcação, tudo, mas se a gente for ver aí, um jogador diferenciado, ele vai pra cima, ele corta, né? Ele não tem essa desculpinha de jogador que quando é comigo é dupla marcação, tudo. Eu me lembro muito bem um cara aí que jogava na seleção brasileira chamado Neymar, tinha dupla marcação, tripla marcação, e ele ia pra cima, não se escondia do jogo, né? Você vê o Vinícius Júnior ontem, em 2 jogos da data FIFA, em 2 jogos, o primeiro, o Vinícius veio fazer um bom lance ontem, na defesa do Gatito. Então, pra mim, eu vejo que falta um pouco de comprometimento aí nessa seleção brasileira. Pra mim, falta um pouco de gás, um pouco de ânimo, não sei o que tá acontecendo. Você vê que os caras parece que não se empenham em campo. Ontem você vê a diferença de um cara que realmente quer jogar pela seleção brasileira. Eu falo do Luiz Henrique, que ontem, quando ele entrou, lógico, o primeiro jogo dele aqui no Brasil não foi aquele jogo espetacular que a gente está acostumado do Luiz Henrique, mas
tem que acreditar no cara, tá? Foi o primeiro jogo dele na seleção, lógico, jogando no Brasil. Ele, né, poderia estar nervoso, assim que eu acredito que ele estivesse. Já ontem ele começou no banco e quando ele entrou, ele colocou fogo no jogo, foi pra cima, driblou, fez alguns dribles, deixou o cara no chão, né? Mostrou a característica dele. E você vê que o cara realmente estava comprometido com a seleção brasileira e queria, né, ajudar a seleção brasileira a sair daquela situação, né? E você vê alguns jogadores que são de pontas, que estão em grandes clubes da Europa, que não têm o mesmo empenho, né? Não sei se é de forma errônea minha falar aqui, mas às vezes quando o Luiz Henrique está em campo eu vejo que alguns caras também meio que viram as costas para ele ali, né? Ontem, na minha opinião, o Danilo, né, poderia jogar um pouco mais rápido os toques de bola, ele segurava demais. Então, na minha opinião, o Danilo também já passou do tempo de sair da seleção brasileira, quem sabe ser um reserva, mas nem titular e muito menos capitão da seleção brasileira. Então, a seleção brasileira, eu concordo com o Casagrande, acredito que o Dorival esteja perdidaço aí com essa seleção. Na minha opinião, eu comentei ontem com alguns amigos meus, o Dorival caiu na pilha da mídia em colocar o Endrick como titular. O Dorival caiu na pilha da mídia, a mídia fez com que o Dorival caísse nessa pilha de colocar o Endrick como titular e tal, e mostrou que a seleção não está pronta para um centroavante assim, dessa forma, né? Ao ponto de o meio de campo estar horroroso, não criar boas oportunidades. Ontem os caras queriam, né, lançar a bola direto na zaga pro ataque, então isso mostra que o meio de campo da seleção não está pronto, né? A seleção brasileira falta um meio de campo, falta, né, algo que ajude ali a bola chegar no ataque. Então sem o meio de campo não adianta ter um centroavante, mesmo com os pontas, mas sem o meio de campo não adianta ter um centroavante. Os caras querem ligar da zaga ao ataque, isso aí é horrível, isso aí é jogo para seleção fraca. Essa é a minha opinião. E a sua? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!